Olá, boa noite. Ele é o líder do maior partido na Câmara dos Deputados, com 88 parlamentares. O Partido dos Trabalhadores acaba de completar 33 anos. E o que esperar da legenda na Câmara? Conosco hoje o líder José Guimarães, do PT do Ceará. Boa noite, líder. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, é um prazer. Boa noite, minha colega de apresentação, Denise Rotenburg. Boa noite, deputado. Boa noite, Leandro. E boa noite para você que nos assiste. Muito bem, o PT, Partido dos Trabalhadores, completou 33 anos, é o mais importante partido em existência no Brasil, e conosco hoje o seu líder na Câmara dos Deputados, que começa um novo ano legislativo. José Guimarães é advogado, começou na política na década de 80, no PMDB, depois passou para o PT, foi deputado estadual por 3 mandatos, está no 2º mandato na Câmara Federal. Você, telespectador, sabe o Frente a Frente ao vivo, estamos em rede nacional e pode mandar suas perguntas para 0 operadora 17 33558432 para a nossa central em São Paulo, ou então pelo e-mail frenteafrente@redevida.com.br. Deputado, boa noite. Gostaria de começar com um assunto em voga hoje no Congresso Nacional. Estamos no impasse, inclusive judicial, sobre a votação do orçamento. O ministro Luiz Fux, a quem cabe uma análise após requerimento do próprio Congresso Nacional, vai decidir no plenário do STF sobre a votação ou não em bloco dos vetos presidenciais. Como o PT vai se comportar nessa questão? Qual a posição do partido? Primeiro, é importante dizer para o nosso telespectador que o PT, a bancada do PT, aguarda uma decisão do Supremo. Por conta do conjunto da discussão feita no final do ano passado e agora entre os líderes do Congresso e a posição do ex-presidente do Congresso, senador Sarney, e agora do presidente Renan Calheiros, gerou-se uma celeuma muito grande. Nada melhor do que um estabelecimento de regras claras para nós estabelecermos um procedimento de votação nessas matérias tão importantes para o país. Nós, da bancada, portanto, queremos que o Supremo esclareça definitivamente essa questão. O ministro Fux deu uma liminar a pedido de um deputado do Rio de Janeiro, gerou toda uma celeuma no Congresso de divergência sobre a extensão dessa liminar, e agora nós aguardamos a decisão do Supremo nos termos colocados pela Advocacia Geral da União. Nós, da bancada, só votaremos o orçamento após o esclarecimento dessa chamada ordem cronológica e qual a extensão dessa decisão liminar do ministro Fux. Isso é muito importante, exatamente para dar segurança jurídica. O país não pode ficar votando uma coisa hoje e amanhã correr o risco de ter ações e mais ações por conta de uma decisão desse porte. É melhor para o Congresso, é melhor para nós todos esperarmos a decisão do Supremo. Por que então que o Congresso não aproveita esse tempo para começar a analisar os vetos? Bom, na verdade, ao analisar os vetos, o Congresso tinha um entendimento. O ministro Fux mudou, Denise. Portanto, ninguém quer tomar iniciativa exatamente para não estabelecer um outro entendimento. Vamos dizer que dá para separar, por exemplo, hoje eu ouvi o presidente do Senado, Renan Calheiros, e também o senador Romero Jucá, dizendo que é preciso separar, porque tem vetos que já perderam, já caducaram, não tem mais como mudar. 510 vetos que perderam então por que já não dá um jeito nisso? Já elimina, já rejeita esse bloco. Por que já não fizeram isso, então? Eu acho que foi dureza, foi falta desta compreensão. Tem veto de 20 anos, 10, 15 anos. Isso não é possível. Aliás, eu disse no final de 2012, não deveríamos vincular votação do orçamento aos vetos. Essa questão foi colocada pela oposição. O entendimento dos 2 presidentes na época foi de que estava vinculado e, portanto, não votamos o orçamento. E é um prejuízo grande para o país. Agora, entre um prejuízo momentâneo e um prejuízo definitivamente que poderia gerar toda uma insegurança jurídica, nós estamos preferindo aguardar. Só acredito na resposta que, aliás, é muito ruim. Acredito, sim. Eu acho que o Judiciário, o Supremo, a nossa expectativa é que o Supremo, o pleno do Supremo, o plenário do Supremo julgue o pedido da AGU, no máximo até a próxima semana. Há alguma orientação da presidente Dilma para o senhor ou para a base? A orientação do governo é aguardar a decisão do Supremo.
esse entendimento jurídico do Supremo é importante, porque aí sim é uma questão de respeito à análise da constitucionalidade de uma decisão do Congresso. Portanto, eu acho importante. Em relação àqueles vetos mais complicados, por exemplo, tem-se a reforma da Previdência, tem-se o fator previdenciário, que é um tema que há uma pressão muito grande pela derrubada desse veto, há os vetos do Código Florestal, tem uma série de assuntos dos royalties do petróleo, há uma série de assuntos que são de interesse geral, não só da sociedade, como também de certos setores da economia nacional. Como é que, e dos estados e municípios, no caso dos royalties do petróleo, como é que o governo vai trabalhar esses vetos? Bom, esses vetos mencionados por ti, Denise, por exemplo, o Código Florestal, é uma decisão tomada pelo governo já de conhecimento da sociedade brasileira. Nós não podemos voltar atrás. A discussão do fator presidenciário, a discussão da emenda 29 e vários outros vetos e outras leis que não tiveram o mesmo impacto político que essa, mas que estão aí, foram vetados também. Ou seja, vai se trabalhar a base, então, e aí que ela vai ter que fazer, claro, isso até porque, se não tivermos cuidado, o Congresso tem que ter muita responsabilidade na análise desses vetos. É claro que a palavra final dos vetos é do Congresso agora, é preciso ter responsabilidade na análise do mérito deles, porque tem vetos, se forem rejeitados, quebra o país, ainda mais no Por exemplo? O fator previdenciário é um deles. Né? Imagina a insegurança jurídica que vai ser criada caso sejam derrubados os vetos que foram colocados no Código Florestal, onde o país inteiro conheceu a posição do governo e a posição do Congresso, a polêmica que teve. Portanto, a gente precisa ter muito cuidado. Agora, por outro lado, a Câmara tem que trabalhar, o Congresso tem que trabalhar. Nós não podemos, eu tenho dito, é melhor, o que garante a melhoria da qualidade do desempenho parlamentar, Denise, não é só as questões de natureza ética, de que envolve um ou outro parlamentar, é a capacidade política do Congresso de produzir. Nós estamos amarrados. Mas, deputado, alguns dias, desde antes do Carnaval, por conta disso que foi criado, há um processo de judicialização muito grande da política e, sobretudo, aí o pessoal fala assim lá dentro, ninguém quer que o Supremo interfira. Mas o Congresso não vota. E ainda tem deputado que recorre ao Supremo. Como é que o Supremo não vai se manifestar? Portanto, o feito tem que ser chamado à ordem. Nós que somos advogados, a gente fala, vamos chamar o feito à ordem para a gente estabelecer um processo que... Está faltando advogado no Congresso, então. Não tem muito advogado. Está faltando, eu sei, está faltando mesmo diálogo e entendimento. Mas deixa eu perguntar, isso que eu queria perguntar para o senhor. As lideranças partidárias da Casa. Suponhamos que acate-se essa decisão que o Romero Jucá, segundo a Denise, lembrou muito bem agora, que ele está apelando para arquivamento de 1.510 vetos. Suponhamos que isso aconteça. Agora, há uma agenda que suporte a votação mesmo gradativa dos outros 1.500 vetos? Olha, se o presidente do Congresso, do Senado, disser estou retirando os 1.500 vetos, o que pode acontecer ainda? Qualquer deputado, qualquer senador pode, na sessão do Congresso, que é a sessão conjunta Câmara e Senado, presidente, eu quero discutir o veto. Eu quero discutir a retirada desse veto. Cada líder vai ter 15 minutos. Portanto, ou se busca um entendimento, ou então não tem saída para esse impasse que nós estamos vivendo. E sabe o que é mais grave? Nós temos um impasse dos vetos e não vamos ter que votar o orçamento. Então, o que eu defendo? Fora as medidas provisórias. Aí, nós votamos os dois hoje, e tem uma medida provisória que é muito importante, que é a medida provisória do setor elétrico, e outras medidas provisórias igualmente importantes. Por exemplo, a presidenta lançou hoje ampliou o programa Brasil Sem Miséria, estabelecendo aí uma meta de atender mais 2.500.000 pessoas a partir de março. A medida provisória é do Congresso agora. Né? Nós estamos tramitando a medida provisória do setor portuário, da regulamentação, né? O novo marco regulatório do setor portuário. Nós temos a medida provisória 599, que trata da questão do ICMS, que é uma questão que envolve o conjunto dos estados. Então a Câmara tem que trabalhar muito. Nós fizemos uma reunião do Redes hoje, e o apelo é para que a gente... Eu sou defensor da tese, Denise, e meu caríssimo, né, que o Congresso não pode ficar no 0-0, no mata-mata. De um lado a oposição e do outro, Denise. Você acha que a oposição está atrapalhando?
Não é que a oposição nessa questão dos vetos? Não, nessa questão dos vetos, o que atrapalhou foi uma interpretação que os dois presidentes deram na época antes do Natal. E eu disse isso na reunião dos líderes. Esse entendimento que não podia votar o orçamento sem votar os vetos foi errada. Tanto é que depois o Fux, numa declaração, disse que não tinha nada que impedisse votar o orçamento. Não votando o orçamento, a peça orçamentária estava prontinha, tinha um acordo com a oposição, e a oposição, evidentemente, com essa interpretação, aí jogou a toalha e aí está aí o resultado. Eu defendo a tese que o Congresso tem maioria e minoria. No entanto, não podemos ficar nesse jogo de selvageria lá dentro, oposição e governo, sem dialogar. A democracia, o parlamento é para isso, é para estabelecermos pontes e aquilo que é de interesse do país, dialogarmos com a oposição. Ou nós fazemos isso, ou então o Congresso não será desinterditado, porque Congresso não é para ficar votando só medida provisória. E eu sou do PT, do partido, do maior partido do governo. Quero votar a medida provisória. Mas tem uma... E a agenda nacional? Por que não discute as questões relacionadas com a reforma tributária? E a reforma política, por que não sai? Não quer. Não, o governo não. A reforma política já é culpa do próprio Congresso que não aceita. O senhor faz parte da Comissão Especial da Reforma Política. Por que não andou? Porque não teve acordo para votar o relatório do Fontana. O PT renunciou o conjunto de suas propostas, abdicou de parte delas para permitir que o relatório fosse votado e não votou. Nós defendemos uma reforma política centrada em 4 pontos centrais, dentre elas o voto em lista e o financiamento público. Nós recuamos do voto em lista para o bem da negociação. E não andou. Então, o Congresso precisa se redimir perante a opinião pública. Mas o que mudou? Esses novos presidentes da Câmara e do Senado, eles podem fazer essas propostas andarem? Ou porque a impressão que a gente tem é que não mudou nada no Congresso. Não, mas os são os mesmos, a base é a mesma. Não nós fizemos a primeira reunião dos líderes hoje com o presidente da casa, o novo presidente da casa, hoje agora à tarde. Portanto, a nossa expectativa é que nós vamos colocar as coisas para andarem. Eu tenho conversado, Denise, bastante com o líder do PSDB e do DEM, colocando para eles que nós precisamos dialogar. Não pode ficar nesse jogo do mata-mata, do 0 a 0. Não é bom para ninguém. O que eles falam? A oposição estão dispostos. Agora, há um processo que vem de tempo, de tensionamento. Eu acho que nós temos que desobstruir. A pauta proposta interessa ao governo? A pauta que tem lá no Congresso? A pauta que a oposição quer, o governo não quer. Então, como é que você sabe desse 0 a 0? Não, mas veja bem, nós temos outras pautas que podem interessar a todos. As questões de reforma tributária. Podemos fazer um acordo com o governo e a oposição para discutir a reforma política. Podemos fazer um acordo, que é a agenda do próprio Congresso, é a agenda própria do Congresso. As medidas provisórias igualmente. Quando o Supremo decidir, vão votar o orçamento e os vetos. Não tem jeito, querendo ou não, o governo querendo ou não a oposição. Nessa reunião de hoje, o senhor citou bem a primeira reunião de líderes com o novo presidente Henrique Alves, ele colocou os senhores contra a parede também na questão dos benefícios chamados os 14º e 15º salários dos deputados. Ele quer uma solução porque está tramitando, parou a tramitação no meio do ano passado, não houve quórum durante 5 sessões para votar o relatório do Afonso Florencio, que é pelo fim, e somente 29 dos 513 deputados abriram mão desses benefícios. E o próprio Florencio disse para mim um dia, né, é um absurdo nós temos um povo trabalhador que chega só ao 13º, o deputado ganha mais 2, além do 13º. Qual a posição do PT e em especial do senhor? Bom, o PT não discutiu essa matéria. A minha posição é que, já que o Senado votou, a Câmara tem que fazer o que o Senado fez. O senhor abriu mão do seu 14º, 15º? Abri não. Por quê? Porque eu sou um deputado pobre e que aquilo que a lei me garante, eu não abro mão dela. Tem deputado que fala assim, eu gastei minha verba de desempenho parlamentar, não gastei. É claro, tem deputado que tem avião, tem deputado que tem, não tem. Então, tudo que eu ganho como parlamentar, sou de uma família pobre do interior do Ceará. Embora que Xeramuni, que aliás deve estar me assistindo nesse momento. Falar nisso, tem até uma pergunta aqui no Twitter, de Ricardo Weg. Ele disse que o senhor comeu muita farinha na infância e pede para o senhor contar essa história. Então, o pessoal que está me assistindo, Ricardo é daqui do Brasil. Tudo que eu ganho, Cláudio. Leandro, perdão, eu estava aqui. Leandro? Eu invisto na política e no mandato. Eu percorro o estado, eu fui votado em 184 municípios do estado, em todos eles. Tive mais de 200 mil votos, cada município 300 mil, 2 mil, 10 mil, 500, enfim. Então, o que eu ganho na política é para isso. Além da contribuição do PT, que é 20%,
enfim. Então, Sim, mas se cair então também, pela maioria, só vão reclamar. Claro que não. Tem que votar. Eu não gosto de fazer demagogia dessas coisas que para alguns é muito fácil, ocupar uma manchete do jornal. Não, eu acho que chegou a hora do Congresso decidir, e o Congresso vai decidir particularmente a Câmara, viu, Denise? Então nós vamos decidir isso agora. Eu vou votar favorável à extinção do 13º e 14º. Segundo, eu vivi no interior do Ceará até os 15 anos. Nós somos uma família de 11 irmãos. Meu pai tem 91 anos, 90 anos, minha mãe 88. Né? Dos irmãos, 2 muito políticos, eu e o Genuíno, e os outros, alguns foram para São Paulo trabalhar na década de 80 em São Bernardo do Campo, na Volkswagen, no Milagre, na época do Milagre, na época da industrialização. O senhor ficou? E eu fiquei lá, fiquei na roça. E belo dia eu disse que não ia mais querer trabalhar na roça, trabalhar com a enxada, porque eu trabalhei muito com a enxada. Né? E aí eu resolvi estudar na cidade próxima. Desse momento que eu tomei essa decisão, fui adquirindo consciência que eu tinha que estudar. E a lógica que eu tinha era estudar para tirar minha família da pobreza lá. São agricultores familiares no interior do Ceará. E no processo político, enfim, naquele momento, até porque eu tinha um irmão que era preso político na época, que era o Genuíno. O José, só para situar o telespectador, José Guimarães, líder do PT, é irmão do ex-presidente do PT, José Genuíno. E aí, que voltou à Câmara. Voltou. E aí, quando eu fui para a cidade grande, quando eu cheguei em Fortaleza com 16 anos, eu fui estudar numa escola pública, fui trabalhar como office boy em um banco. Aí comecei a vida e me dei conta de que o sonho de tirar minha família da pobreza era limitado. Eu tinha que lutar para melhorar a vida de muitos brasileiros. Naquela época, a luta pela anistia, depois guerras diretas. E aí terminou querendo o destino que eu me tornasse dirigente do PT, deputado estadual e agora deputado federal. Então foi uma vida de muito sofrimento, mas de muita ousadia. Eu aprendi uma coisa com minha mãe, meu filho, na vida pública você nunca recue. Numa dificuldade é preferível você morrer lutando do que morrer se acovardando. Então, a história de minha família é uma história muito rica em vencer extraordinários desafios. Então, quando eu fui para o PT, parte da minha família não aceitou, que era na década de 80. Por quê? Porque parte da minha família era da Arena, na época. Então, vi que eu era comunista, que o Genuíno era comunista. E os comunistas, para o entendimento de alguns naquela época, comiam criancinha. Então, não foi fácil essa mudança, operacionalizar essa mudança entre tios e tias. Então, mas minha mãe sempre foi muito, me apoiou muito nessas coisas e hoje é um casal de agricultores familiares. Minha mãe é aposentada, professora primária. Elas estavam assistindo agora? Provavelmente lá na casa que nós nascemos, na Vila na Várzea Redonda, é uma comunidade próxima ao distrito de Encantado. O pessoal fala assim, até no Encantado, é um Encantado que deu 2 deputados federais. Mas o que importa é que a gente está numa trajetória de vida que não tem volta. E eu hoje quero, para coroar isso tudo, o que eu vi hoje no Palácio, o pronunciamento da nossa presidenta, ao lançar o Brasil, a ampliação do programa Brasil Sem Miséria, viu, Denise Leandro, eu chorei hoje um pouco lá, com o discurso do governador Beda e com o discurso dela, porque só assim a gente tem dimensão como valeu a pena tanto sacrifício esse que foi grande, mas como é bom você ver o homem do sertão do Ceará não passar mais fome. Falar em sacrifício, eu vou pedir para o senhor esperar um pouquinho, que nós vamos pedir um intervalo e já nós voltamos. Temos muitas perguntas ainda sobre o mensalão, sobre as questões do PT, que está fazendo uma festa amanhã. Voltamos já.